Está começando agora o nosso Com ListaCast, o seu podcast de licitações. Hoje, Antônio, um tema muito bacana para a gente debater, que é a necessidade de implantação do Criminal Compliance para empresas licitantes. Qual que é a relevância disso, Antônio? Eita, até antes de falar da questão da relevância, estamos começando o ano, dizem que o ano começa agora. Depois do carnaval. Depois do carnaval. Você não tá de ressaca, não, né? A gente que tem filho, né? A gente tem que cuidar ali, né? A ressaca é quase que ad infinito enquanto você tem filho. Dormir mesmo não vai. Mas eu vejo assim, Bruno, respondendo ali o seu questionamento, eu vejo que é importante, uma vez que ele está lá. E se eu não sei como aplicar, e mais, o que eu posso estar sujeito, eu vou agir de uma forma que até desprevenido, vamos dizer assim. Às vezes eu estou fazendo algo que pode ser considerado um ato criminal, vamos dizer assim, e eu não sei. Eu acho que é algo mais tranquilo e tudo mais. Então é importante tanto implantar, né, como também é importante conhecer o que pode levar você a incorrer a este risco. É igual a gente sempre fala, né? Se alguém te avisar, cuidado, o chão está escorregadio, você vai começar a andar com um pouco mais de cuidado para evitar ter uma queda. Muito bem. Eu vou chamar então a nossa mesa, o William Menezes. Will, apresente nossos queridos convidados. Tudo bem, Will, com você? Tudo ótimo, Bruno. Vamos lá, então, apresentar para você hoje dois ilustríssimos advogados aqui. Iniciar por ele o Pedro Miranda, que é especialista em Direito Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, certificado em Compliance pela FGV de São Paulo, sócio fundador da banca Pedro Miranda Advogados, com atuação no âmbito do Direito Penal Econômico, Compliance e Direito Administrativo Contratual. As redes sociais dele: Pedro Miranda ADV, e no YouTube, Pedro Miranda Professor. O nosso segundo convidado de hoje é o Augusto Cândido, que é associado na banca de advogados Pedro Miranda Advogados e consultor de licitações. E sua rede social é @oAugustoCândido. É com você, Bruno. Obrigado. Boa. Sejam bem-vindos, Pedro e Augusto. Não é uma dupla sertaneja de Goiás. Não. Tudo bem? Ou é, né? Ou é, né? Não Às vezes a gente não sabemos sabe o que as eles fazem nas horas vagas e tudo mais. Não pedindo pra cantar ou tocar um violão, tá tudo certo. Mas eles falam isso porque eles não querem revelar o potencial que eles têm. Eles são tão apaixonados pelo direito que eles falam, não, é melhor a gente nem demonstrar o nosso potencial. Eu tenho certeza. E sobre a explanação do Antônio aqui sobre o tema, se vocês pudessem contribuir, qual que é a importância disso para o licitante? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, ainda que num pós-carnaval, na ressaca. Obrigado pela oportunidade, Bruno, Antônio. Parabéns a toda a equipe aqui, o Will, a toda a equipe do Com Licita Cast, né, que tem feito um excepcional trabalho. Nós conhecemos a estrutura aqui e sabemos o quão grande é a estrutura de vocês, não só em estrutura, mas também na recepção de todos vocês, da entrada até aqui. Foi uma atenção gigante conosco e, por isso, nosso muito obrigado pela oportunidade de aprender também, né, de poder passar um pouco do que nós conhecemos, mas, sobretudo, de poder aprender. E com relação a essa importância prática, Bruno, há uma necessidade já há algum tempo da implantação de compliance nas empresas, principalmente no âmbito do setor público, no âmbito da contratação com o setor público. Essa já é uma realidade de obrigação quando se trata de empresas que fazem os seus processos licitatórios com um determinado setor da União. Então, quando se trata de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras, uma empresa ela não licita com a Petrobras sem ter um programa de compliance provado dentro do seu cronograma organizacional, né? Dentro da sua corporação, ela precisa
ter um programa de compliance para poder contratar com o setor público dentro desse âmbito. E isso já começa a ser uma realidade no Brasil. Empresas de pequeno, médio e grande porte que já começarem a se alinhar nesse sentido, certamente sairão na frente, porque o Brasil já há algum tempo tem desenvolvido legislação nesse sentido. E essa é uma realidade, né? De tempos para cá, nós temos visto diversas operações de polícia, de Ministério Público, em detrimento de empresas que licitam com o poder público. E isso, no fim das contas, acabam com a reputação da empresa, quando não simplesmente destrói a empresa. A empresa acaba em virtude de denúncias feitas, denúncias essas que lá no final podem ficar comprovado que nada ocorreu, mas que a empresa não consegue voltar. Porque quem compra, o consumidor final ou mesmo seus fornecedores não querem mais fornecer, não querem mais vender com aquela empresa. Então, essa é a grande questão do compliance hoje, e o que é o compliance, né? A importância prática é essa. É de saber não só os riscos, ô Antônio, porque eu estava vendo, inclusive, o Paulo Alves, né? Eu fiz o dever de casa, o Paulo Alves tratar sobre gestão de riscos, né? E ele dizia sobre isso, de eventos futuros, indeterminados, mas no caso do criminal compliance, ele não é só um evento futuro indeterminado, ele é um evento futuro que objetivamente nós conseguimos prever, não é subjetivo, existem limites dentro da legislação que nós conseguimos orientar antes mesmo do problema acontecer, e quando o problema acontece, no âmbito, por exemplo, de uma ação civil pública, no âmbito de uma ação de improbidade administrativa, que a empresa pode estar inserida dentro desse contexto, ela tem inclusive redução na multa, por conta de ter um departamento de compliance. Então, veja bem, há diversos pontos que nós podemos trabalhar aqui hoje e, por isso, a importância do compliance. Legal, Pedro. E Augusto, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que, como consultor de licitação já há alguns anos, o com licitação está na minha vida há alguns anos e é uma ferramenta que eu tenho admiração. Sempre me acompanhou desde o início da minha trajetória. Acompanhei e estou acompanhando a evolução dessa excelente ferramenta e vocês estão de parabéns. Sempre inovando, sempre melhorando e, modéstia à parte, desculpa as outras, mas vocês são incomparáveis no mercado. Dizendo de quem usa a ferramenta de vocês há muitos anos. Que legal. Obrigado mesmo. Bom, para poder complementar o que o Dr. Pedro disse, essa situação do compliance criminal é justamente prever, nós conseguimos prever situações que são crimes, junto à antiga lei de licitações que foi revogada, né? Agora temos a nova que acrescentou alguns dispositivos no Código Penal. E aqui quero trazer para vocês 2 artigos que são mais corriqueiros, que é a fraude ao caráter competitivo de licitação, que é o artigo 337-F, e a fraude ao contrato de licitação, artigo 337-L. Um exemplo que acontece muito, já na fraude da licitação, substituição de mercadoria. O inciso 3º, se você verificar, fala justamente isso. E aqui, né, quando nós pensamos em vir aqui, nós pensamos em trazer algo prático. Vamos sair do mundo das ideias, vamos para a prática. Como que acontece o negócio? O cara licita, faz ali a ata de registro de preço, 12 meses, o mercado está sempre instável, falta produto. Isso mesmo aconteceu um tempo atrás com um cliente nosso. Olha, merenda escolar. Vendeu toda a merenda escolar, quando foi lá comprar aquele determinado produto, estava em falta. Foi e agora? Faça a substituição ou não faço? Aí, quando procurou a nossa banca, o nosso escritório, o que nós orientamos? Se você vai fazer a substituição, formaliza. Acho que é muito importante essa formalização, ter a chancela de uma procuradoria da prefeitura, por exemplo, sobre essa substituição, principalmente para poder comprovar que ali não vai trazer um prejuízo para a administração pública.
Isso é muito importante, porque assim, isso é algo muito comum, isso acontece, normal, no mercado. E é aí que o compliance criminal entra. E nós orientamos o nosso cliente, olha, vamos formalizar essa substituição, vamos provar para a administração pública que esse produto está em falta e que essa substituição não vai acarretar nenhum prejuízo para a administração pública e vai continuar. Vamos continuar esse contrato por 12 meses por uma outra marca, sem problema para nenhuma das partes. Que legal. Legal, mas importante salientar que existe a possibilidade, sim, de substituição de marca, desde que ela seja igual ou superior. A grande questão aqui é como que eu Nem comprovo... sempre é assim. Nem sempre é assim. E também, como que eu comprovo se é igual ou superior. Agora, um ponto que é importantíssimo é, primeiro, eu demonstrar nos autos o porquê que eu solicitei aquela substituição. Esse é o primeiro ponto. E depois demonstrar também que o fato de eu ter substituído não gera um prejuízo na prestação ou no fornecimento. E isso passa em ofertar um produto ou serviço em iguais condições, igual a lei traz, né? Que é a questão do igual ou superior. E aí essa substituição ela pode ser provisória, né, por um determinado período, então a falta é a que é agora, ou ela pode ser permanente, no caso, por exemplo, esse produto não é mais importado ou produzido. Existe este outro que é igual ou superior e que faz a mesma função. Eu queria só fazer uma perguntinha aqui, porque às vezes estão nos assistindo, né, o pessoal está assistindo e tal, e ele já está ouvindo compliance, mas para muitas pessoas, o que é o compliance? Bem objetivamente, o que é um compliance? Só para ele entender bem lúdico, assim, o que é um compliance? O que é o compliance? Primeiro, que compliance é termo norte-americano. Sim. Né? Que vem de to comply, que é agir de acordo com alguma coisa. Então aí a gente começa a simplificar. Por quê? Compliance nada mais é de que programa de integridade e conformidade. Ponto. Boa. Programa de integridade no âmbito da administração pública, programa de conformidade no âmbito do sistema privado, que é eu vou agir em conformidade com normas internas e com a regulamentação de lei. É isso. Ponto. Boa, eu preciso agir de acordo com a regulamentação da lei. Essa lei externa, que é a legislação que nós estamos acostumados, e com a legislação interna, que é um regimento interno, um código de conduta internamente, justamente para fazer uma divisão de tarefa, para fazer uma divisão de responsabilidade, limitar a responsabilidade de cada um. Existe um diretor, existe um chefe de outro departamento, quais são os departamentos, quais são as funções, e aí sim, cada departamento tomando a sua decisão e antes de tomá-la, pedindo um parecer ao departamento de compliance, para que esse departamento emita um parecer falando sobre a licitude ou não e o risco disso ou não lá na frente. Esse é o objetivo de um programa de compliance no âmbito das empresas, sejam elas licitantes ou não, porque é tão necessário no âmbito das empresas licitantes, porque o poder público hoje está no foco de toda a mídia. Nós sabemos disso. E quando o poder público está no foco da imprensa, as empresas que prestam serviço ao poder público ou que vendem ao poder público estão também no foco. Quando acontece operação, não vão apenas à casa do gestor público, irão também à casa do dirigente empresarial. E este é o grande problema e é isso que o compliance tem a oferecer. E é importantíssimo, Antônio, sua intervenção, porque é importante fazer a diferenciação de compliance, de auditoria interna e externa e de controladoria. Qual que é a diferença disso? Né? Primeiro, o compliance ele é anterior à decisão. Bom, você, diretor da empresa, Antônio, quer tomar uma decisão em relação a uma contratação no âmbito de uma prefeitura, no âmbito do Estado, no âmbito da União. Você analisa o edital, o departamento de licitação faz aquela análise prévia, né, do edital, e aí ele questiona ao departamento de compliance se o modo pelo qual ele quer gerir aquela contratação está correto. Ponto.
Departamento de Compliance, então, autoriza. Está autorizado. Quando começa o procedimento, e aí, olha, às vezes, quem nos assiste, quem nos ouve, pode estar pensando assim, mas isso é para empresa muito grande. Lá na frente eu vou dar um exemplo disso. E não é. E aí, quando começa o procedimento está em andamento, nós temos uma controladoria, que ela faz, então, o acompanhamento do procedimento. Vejam, compliance é antes, controladoria é durante. O que é a auditoria interna? É um grupo de pessoas próprio de dentro da empresa que vai fazer a avaliação do que foi o processo. E o que é a auditoria externa? É uma auditoria independente, fora dos termos da empresa, que fará uma avaliação absolutamente isenta. Quer dizer, se de dentro da empresa pode haver a suspeita de algum favorecimento, porque é de dentro da empresa, aí tem uma de fora contratada para isso, para fazer uma avaliação de fora. Esse é a grande diferença entre esses departamentos e isso é o compliance. Legal, legal. E já aproveitando que estamos em ritmo de carnaval, as contratações públicas estão na Já acabou, tá, o Sapucaí. carnaval. Não, mas ainda assim, ainda tem um ritmo, ainda tem a ressaca, calma, Entendi. ainda tem a ressaca. Ainda tem o desfile das campeãs. Você saiu muito bem nessa. Boa! Saiu muito bem nessa. Cara, então, já que a gente falou sobre compliance, e é bom, essa base, você entrou com essa pergunta e foi num time certeiro. Eu sou um fornecedor agora, tô ouvindo que isso é importante. Quais são os passos que vocês indicam para ele poder implementar esse compliance, esse programa de integridade, antes da gente entrar nos demais tópicos aqui? Porque, assim, saindo da teoria e focando na prática, o que ele tem que fazer agora? Bom, ouvir, é importante, se aquela prefeitura for auditada, aquela estatal, talvez eu seja também ali, por mais que não seja de forma direta, mas de forma indireta também, eu entro nessa fiscalização, nessa auditoria, enfim, então eu tenho que estar preparado. Então, deixa eu criar aqui a minha linha de defesa, eu vou trabalhar bem esse programa de integridade. Qual que é o primeiro passo? O que ele deve se atentar para isso, para ele poder buscar ali, ter o básico, o mais básico possível, mas que ele possa também ter, consiga apresentar, né? Começar a construir, exatamente. Vamos lá. Existe um fornecedor. E esse fornecedor, então, ele é de médio porte. Sendo um fornecedor de médio porte, o programa de integridade e conformidade, ele não é algo engessado. Não se encontra uma fórmula em nenhum livro sobre como desenvolver o programa. Cada instituição, cada sistema organizacional terá o seu programa de acordo com as suas peculiaridades. Então, eu preciso identificar qual é o produto, eu preciso identificar qual é o serviço, eu preciso identificar quantos funcionários eu tenho. A partir disso, eu preciso levar isso para um programa de compliance. Na prática, como funciona? Esse fornecedor, ele faz a contratação de uma banca de advogados especialista que tenha formação para isso, para poder fazer a avaliação das decisões que ele toma. Antes de tomar a decisão, ele envia isso para esse departamento. Isso contratualmente fica estabelecido. Dentro de toda a contratação, quando ele envia a documentação, ele envia também informando o contrato de que ele tem um programa de conformidade e integridade implantado na sua empresa. E aí, sempre que ele tomar a decisão, ele vai mandar na documentação também o parecer técnico do órgão do compliance. Mandou o parecer técnico, ele está resguardado, eu não digo totalmente, ele está resguardado, pelo menos do ponto de vista da prevenção, com relação a suposições futuras de algum tipo de ajuste ou combinação com o setor público que poderia ensejar em algum tipo de ilícito penal, de ilícito no âmbito do processo licitatório. Então, essa é uma teoria prática dentro desse cenário.
Quer contratar e não precisa pensar, quem nos assiste agora, não precisa pensar que isso é tão caro. Porque depende muito da quantidade que a empresa apresenta. Então, se a empresa de pequeno porte está crescendo, por que não fazer uma avaliação de progressão de um sistema de compliance? Crescer e crescer bem, né, doutor Pedro? Isso. E essa será uma realidade futura. Agora nós estamos em 2023, mas 2025, 2026, eu posso garantir que o compliance será uma realidade, que nós estaremos falando de compliance muito, porque à medida que o tempo passa e os órgãos públicos precisam demonstrar integridade e quando a gente pensa em órgão público, quando a gente fala de política, parece que a gente já está falando de suspeita de corrupção. Falou de licitação, então... Quando a gente fala de política, não existe político honesto. E esse tipo de cultura, ele tem sido mitigado exatamente por programas como o do Compliance. Para vocês terem uma ideia, a lei anticorrupção é uma lei de 2013. E uma lei que até hoje ela não consegue ser implementada. Fez decreto, tem decreto informando, tem resolução do TCU, tem resolução da Controladoria Geral da União, falando de como que deve ser um programa de compliance no âmbito dos contratos prestados, em detrimento do setor público da União, mas nunca isso é algo muito concreto. E à medida que o tempo passa, por exemplo, em 2016, nós tivemos a lei que implementou a obrigatoriedade das empresas que atuam em detrimento, por exemplo, da Petrobras, de terem um sistema de compliance. E isso vai gerar uma cadeia contrária muito grande. Então, iniciou lá em cima. Cada dia mais vai se pedir isso. Então, esse é um ponto que a empresa que começa agora e desenvolve um programa de compliance, lá na frente, ela já tem um sistema todo implementado. Porque o compliance, Bruno, Antônio, quem nos assiste, compliance é algo, embora simples do ponto de vista do que nós estamos explicando, é algo complexo. Por exemplo, nós precisamos de um canal de denúncia dentro da empresa. Nós precisamos de fazer um controle de risco. Nós precisamos de ter um sistema de supervisão, precisamos de ter dentro da área de compliance um sistema de treinamento dos funcionários, um sistema de supervisão dos funcionários. Existe todo um sistema de avaliação, de estratégia, de alavancar a empresa. Quer dizer, não é algo tão simples, mas é algo que, sendo progressivo, a empresa consegue demonstrar, no âmbito do setor público, a sua credibilidade. Esse é o ponto. E sem contar que o compliance criminal, nós basicamente organizamos a empresa, né? Porque a empresa ela é obrigada a se organizar. Ela tem que se organizar e, como eu disse, o comentário na fala do Dr. Pedro, crescer e crescer de forma correta. Por exemplo, quando nós implementamos esse serviço, nós basicamente vamos para dentro da empresa. Vamos para dentro, conhecemos todos os personagens. Quem busca o edital lá no com licitação, quem que organiza a documentação, se essa pessoa tem ciência, e aqui entra até o com licita GO, o Gol, né? Não sei como pronunciar. Gol, né? Estou puxando para o meu estado aqui, né? A necessidade, por exemplo, de treinamento. Não basta você ter um analista de licitação dentro da sua empresa, mas ter um analista de licitação capacitado. Boa. Entendeu? Então, inclusive, indico, né? A ferramenta, porque, enfim, além de melhorar a gestão da sua empresa, a empresa vai ter que estar sempre melhorando. E eu acho que isso é muito importante. Vou dar um exemplo de um programa que nós implementamos em uma construtora que presta serviço ao Estado. E nós implementamos isso depois que o dirigente empresarial ele foi investigado e foi denunciado por um crime relacionado à fraude ao processo licitatório. E é sempre depois, né? Pois é. Que é bomba a história. E esse é o problema. E se eles soubessem o quanto que fica mais caro depois, Exato. Eles contratavam. E esse é o grande problema. O que acontece com esse dirigente empresarial? Ele simplesmente
participou de uma tomada de preço. E aí, para o Ministério Público, o valor que ele fez muito abaixo, ele estava ajustado com o vencedor da licitação para receber também. E entra exatamente na primeira frase que você disse, Antônio. A pessoa não sabe o que está fazendo e não sabe se é ilícito. Não sabe. Então, no momento em que ele está tomando a decisão, eu vou fazer uma proposta tal, eu vou esperar o lance tal, vou fazer a proposta tal, vou esperar abrir ali, vou baixar o preço, vou fazer isso. Uma mensagem que você mandou para o representante da outra empresa já se torna uma prova cabal de que você combinou o valor para receber lá na frente de alguma forma ou para que o outro desista no próximo edital. Então, tem uma situação muito importante nisso, né? Que é exatamente a posição do dirigente empresarial desse ponto de vista. Nós não podemos desconsiderar essas responsabilidades. Agora, é importante que se diga algo. O direito penal, ele também não pode matar a sua missão. Porque a partir do momento que nós deixamos a responsabilidade de dirigentes em aberto, a gente abre espaço para que muitas pessoas boas se afastem de cargos de direção. Sim. E aí a gente dá espaço para aventureiro. Então, por isso, é importante a discussão, principalmente no âmbito do programa de integridade e de conformidade, da limitação da responsabilidade de cada um. Então, o dirigente da empresa liga no escritório, fala com Augusto ou fala comigo, fala, Pedro, eu preciso de um parecer agora sobre essa proposta que eu vou fazer. Nós vamos fazer o parecer. E fazemos o parecer sempre com aquele SMJ no final. Salvo o melhor juízo. Sempre com ele. Porque esse parecer também não é vinculativo. Se ele quiser fazer o que ele quer, ele vai fazer. Mas ele tem um sistema. E o que é que nós fizemos para ele? Estabelecemos um código de conduta da construtora, estabelecemos um regimento interno da construtora, estabelecemos um canal próprio de denúncia da construtora, e aí alinhamos com o contador. E contador é muito importante. Já faz o gancho aí, doutor Pedro, já fala um pouquinho, porque esse processo em si, ele trouxe a responsabilidade do contador na empresa em si. Em um desses casos, houve mesmo a responsabilidade do contador, e é muito difícil os contadores não estarem envolvidos. Muito difícil. Eu não digo envolvidos do ponto de vista da convicção, digo envolvidos do ponto de vista da apuração. Sempre estão. Sempre. Nesse caso, por exemplo, o contador, a meu ver, fazendo planejamento tributário. Então, quando ele faz um planejamento tributário para a empresa, para que a empresa, então, participe das licitações, o que ele faz? Ele faz com que a empresa participe como empresa de pequeno porte. Mas a empresa não é empresa de pequeno porte. Eita! Então, o que ele fez lá? Ele fez uma cisão empresarial, criou uma série de CNPJs, falou, não, eu vou fazer a cisão porque o valor que ganha aqui não dá. Então, eu vou dividir esse valor. Então, eu vou chamar de planejamento tributário isso aqui. Tudo bem. Mas você não tem uma opinião técnica favorável a isso. Porque essa cisão pode ser vista como uma fraude. Essa cisão pode ser vista como fraude. E o que aconteceu? Está todo mundo denunciado por organização criminosa e fraude ao caráter competitivo da licitação. Todo mundo. E não havia um sistema de compliance. Agora eu vou dar exemplo de um sistema de compliance que foi todo o departamento denunciado. Eu, particularmente, participei em 2019 da operação da Lava Jato ligada à Petros, que é um fundo de pensão da Petrobras em Salvador, no complexo de Bituba. O que acontece lá? Todo o departamento de compliance também denunciado. Por quê? O que se entendeu naquele caso? Naquele caso, se entendeu que o próprio departamento de compliance estava emitindo parecer favorável aos ilícitos. Meu Deus. E aí, o que se faz nisso?
Quem vai ser o compliance do compliance, né? Então, ainda assim, você precisa ter um compliance comprometido. Porque não adianta. Porque aí o compliance tem que cobrar essa cultura de transparência por parte do diretor. Mas se o próprio departamento não faz, como que a gente fica? Tá todo mundo denunciado nisso. E esse gestor, esse empresário, ele tem que estar preparado. Preparado não. Digo que ele tem que ter maturidade para saber que certamente, quase sempre, às vezes, o compliance vai discordar dele. É para isso que nós estamos lá. Nós estamos para garantir a sua integridade da sua empresa. Isso nem sempre quer dizer que é concordar com as ações. Então, assim, nós seremos ali a pedra no sapato. Mas esse empresário tem que ter a consciência e a maturidade que nós estamos evitando um dano muito maior lá na frente. Perfeito. Muito bom, hein? Não, você vai escutando as histórias e você fala assim, eita! Eu vou voltar aqui porque realmente a gente tá construindo, o pessoal já entendeu como executar, ou pelo menos como a base ali, né? O que bom, se eu quiser implementar, quais caminhos eu devo seguir, o quão necessário é, caso eu queira crescer com qualidade, né? Crescer certo, perfeito. igual o Augusto falou. E se eu quiser, como que eu devo instituí-lo e quais os benefícios para as empresas quanto à implementação do programa falando de Criminal Compliance? Boa. Deixa eu dar uma dica a todos os licitantes. Geralmente, as empresas que começam a licitar, elas escolhem um nicho. E também escolhem se vão licitar no âmbito da União, do Estado ou do município. Às vezes se nicha dessa forma. E eu falo isso por mim. Hoje eu tenho uma empresa no ramo do agronegócio e participo de licitações. Eu que faço. Apenas, ele vai fazer o dele agora. Mas só no âmbito da União. Só faço no âmbito da União. Não faço Estado, não faço Prefeitura. Neste caso, se eu tivesse que optar por escolher um programa de compliance, o que é a primeira coisa que eu faria? Eu ia lá no compliance do órgão que eu quero listar com ele. E eu analisaria todo o regimento interno, todo o código de conduta. Toda prefeitura tem um departamento de compliance. Toda prefeitura que se preze tem um departamento de compliance. Toda prefeitura tem sua controladoria. Então, ali você já pode pegar uma base. Por quê? Você vai alinhar o seu contrato de compliance exatamente margeando o que é o compliance, o que é a controladoria, o que é a auditoria ali, do órgão público. Porque quando você licitar, uma das coisas que você vai poder dizer é, olha, eu estou absolutamente ajustado com a maneira com a qual o órgão ele fiscaliza as suas ações. Ponto. Então, aqueles que querem licitar e querem nichar por órgãos, façam isso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Quais são os benefícios? Bom, no âmbito da União, nós já falamos. Nós temos benefícios. Qual é o outro benefício? Primeiro, para uma questão de planejamento tributário é interessantíssimo. Porque o órgão do compliance ele pode também interferir nessa questão. E muitas vezes, no balanço da documentação que se manda, isso é importante. Isso é importante. E aí, quando um problema acontece? Quando, por exemplo, o gestor é preso. Quando, por exemplo, você acorda às 6 horas da manhã com a campainha tocando é a polícia. Normalmente eles não tocam a campainha. Eu não queria falar isso. Mas quando isso acontece, qual é a primeira linha de defesa? É o compliance. A primeira linha de defesa para você demonstrar que não tinha conhecimento é o compliance. Porque se você disser, eu não sabia que conversar com o representante da outra empresa e falar com ele sobre preços
poderia me colocar nessa situação, numa organização criminosa. No caso lá da construtora que eu contei, foram mais de 20 processos licitatórios em todo o estado. Eram mais de 54 investigados. As pessoas que simplesmente foram, assinaram a lista de presença, estavam investigados, tiveram a casa visitada com mandado de busca e apreensão ou com mandado de prisão. Pegaram todas as atas das sessões e ali foi todo mundo no bolo. Todo mundo. Então, aí que tá. Porque o cliente, então, veio, falou, olha, eu quero, agora eu quero. Né? E agora nós fazemos tudo em conformidade. Ô Pedro, eu quero conversar com um cara aqui. Falei, pois é, você vai conversar com ele via e-mail e nós que vamos enviar. Nós enviamos, assinamos, falamos qual é o departamento e aí sim existe algo formalizado. Então você não vai conversar com ele. Porque amanhã ou depois esse celular está apreendido, essa conversa, ela vira ajuste, ela vira combinação. E você está inserido. O que faz? Então isso mitiga efeito demais, Antônio, Bruno, aquele que nos assiste. Mitiga muita coisa, mitiga muito risco. Então é algo que, no final das contas, sai barato. Porque o valor que a gente faz para remediar é muito maior que o valor que a gente faz para prevenir. Mas muito, muito superior, porque aí a gente vai pegar o valor do processo licitatório e vai cobrar em cima dele para remediar o assunto. Mas para prevenir, não. Para prevenir é um fixo que nós trabalhamos mensalmente para fazer a assessoria. E aí chega a assessoria, nós fazemos o compliance criminal, o Augusto, ele faz toda a avaliação do procedimento, porque no escritório também há esse sistema de terceirização para fazer toda a licitação, e aí todo o procedimento licitatório, a avaliação ali jurídica de todo o procedimento, o Augusto é o chefe desse departamento, ele faz toda essa avaliação. Chegou no final, o departamento entrega a licitação. Falou, ó, tá pronta, aqui está a nossa avaliação. Entrega para quem? Aí que precisa existir ou uma controladoria, ou uma auditoria interna, ou uma auditoria externa. É aí que a gente entrega. A gente passa tudo e fala, tá aqui, esse é o arquivo desse processo licitatório, toma conta. E esse departamento nosso, que faz essa terceirização das licitações, além de fazer essa avaliação de compliance criminal, acaba que nós fazemos avaliação, por exemplo, até financeira dos contratos. Né? Nós temos alguns clientes já, acho que 3 já, né? 3 caminhando para o quarto cliente, onde nós somos o departamento de licitação da empresa. Eu que organizo a documentação, eu que busco os editais. Basicamente, a única coisa que a empresa faz é dar o preço. Só que, muitas vezes, quando esse preço volta, aí pega até um gancho do compliance, fala, gestor, você tem ciência que isso é um ata de registro de preço, o seu produto depende do dólar e será por 12 meses? Porque aí depois vem aquela velha história, reequilíbrio de preço. Então, isso também acaba sendo muito importante. Né? Acaba que o compliance criminal ajuda nisso também, nessa terceirização ajuda. Porque acaba que, até que certo ponto a gente brinca, olha, fecha a terceirização com a gente e acaba ganhando até o compliance de brinde às vezes, porque a gente vê a situação e fala, pô, gestor, você tem certeza que você quer participar desse contrato? Você viu a sua planilha de BDI? Você viu que o risco está grande? Vamos mesmo fazer? Aí aquele negócio, salvo o melhor juízo, né? A nossa função, enquanto advogados, é orientar. Mas a decisão é sempre de quem tem a caneta e de quem está lá no contrato social. Uma coisa que é bem interessante que eles trouxeram, né? Essa questão do... você só participou daquela licitação, eu não tenho nada a ver com isso, mas de repente se torna um investigado. E quando você se torna um investigado, aí começa uma série de outras coisas. Então veja que o compliance ele vai muito além do que só o que estamos falando aqui. É quase que uma filosofia de vida, vamos dizer assim. Sim. Porque imagina, você vai ser investigado ali e tal, aí de repente... Na empresa estava tudo ok, mas com a Receita Federal o sujeito ia lá fazer algumas coisas que não eram
Vai ter investigado, vai encontrar tudo por causa de participei de uma licitação de uma forma equivocada ou talvez participei de uma licitação que tem empresas que podem ou não estar envolvido com alguma coisa. Então, veja, é essencial você saber aonde você está entrando, como que você está entrando, quem são os concorrentes, qual é o mercado, que é aquela máxima que a gente sempre fala, né? Todas as licitações são para todas, mas nem todas as empresas são para todas as licitações. Você tem que fazer essa análise. Mas os gurus da licitação falam o contrário, tá? Só pra te falar aí que... Os gurus aí que falam Fazer o quê, né? Tem que vender o curso deles. É verdade. Qual que é a responsabilidade penal a que estão sujeitos os dirigentes empresariais quando da contratação com o poder público? Essa arrepia o pessoal. Olha só, dirigente empresarial hoje, ele precisa estar atento que é uma atividade não para aventureiros. Boa. Licitação, principalmente, não é atividade para aventureiro. Dirigente empresarial hoje, nós chamamos ele de garantidor de vigilância, dentro do âmbito do direito penal. Por quê? Quando esse dirigente me diz, Pedro, eu não falei nada, eu vi acontecendo, mas eu não tomei nenhuma decisão. E aí ele sabe, portanto, que o representante que foi lá no pregão para participar da licitação, ele sabe que o representante foi e ele sabe que o representante estava querendo fazer algum tipo de ajuste para que o próprio representante ganhasse alguma coisa. Quer dizer, ele não vai receber nada. Ele não vai receber nada. Ele está lá pela comissão dele. Ele não vai tirar proveito, mas o representante vai tirar um proveito. Aí ele diz, deixa o cara ganhar um dinheirinho dele. Tudo bem. Ele fez alguma coisa? Não. Qual é o problema disso? Que na posição do dirigente, o dirigente se encontra como garantidor. E o que diz o direito penal sobre o garantidor? Ele responde como se tivesse feito. Esse é o problema. Ele responde como se fizesse. Então ele responderá pelo quê? Fraude ao caráter competitivo da licitação. E de brinde de organização criminosa. Organização criminosa. Então essa é a grande questão. Hoje, a empresa, ela é uma fonte de perigo. Veja bem, e aí eu faço uma comparação aqui. O dono da residência, que não toma os devidos cuidados com o seu muro, e esse muro ele cai sobre os pedestres e causa lesão corporal aos pedestres, o dono, ele responde por lesão corporal. Por quê? Porque quem tem a possibilidade de cuidado e vigilância do muro? Só o dono. Alguém pode entrar na casa e falar, eu vou, então, fazer a manutenção do muro? Não pode. E o muro cai sobre pedestre, causa lesão corporal. Certamente o dono não tinha essa vontade e consciência de causar lesão corporal em outro. Mas a omissão dele é tida como ação. Assim é a empresa. Ninguém pode entrar na configuração da delegação do administrador da empresa e falar o que ele deve fazer. Ele detém então a responsabilidade de tomar decisões para que a fonte de perigo empresa não gere consequências a outros. E quando ele não faz, ele responde pelos atos. Do mesmo jeito. Responde pelos atos. O contador decidiu recolher imposto a menor. Responde pelos atos do mesmo jeito. Foi o contador, ele que assinou. Responde pelos atos do mesmo jeito. Vai responder pelo crime tributário, do mesmo jeito. Com relação à licitação, quis fazer a troca lá do produto e não era igual ao superior, era inferior. Vai lá, faz a caneta BIC. Aí chega lá e quer entregar uma caneta de marca inferior. Isso nunca acontece, né? Não. Nunca. Jamais. E aí quer entregar uma caneta de uma marca inferior. Chega lá e fala, não, mas pega uma folha de papel aí, tá vendo? Made in É China. boa, é boa, igualzinha. É igualzinha. Só que se ficar configurada, e não é má fé,
Não é má-fé, porque o direito penal não fala de má-fé. O direito penal fala de ilícito. O direito penal fala de possibilidade de prisão. O direito penal fala de finalidade específica de fraudar o contrato. E fraudar o contrato é isso, é entregar produto inferior àquele que foi apresentado. Tá bem específico. Pronto. Mas muito licitante quer ser o espertão, ir lá e dar um jeitinho brasileiro nas coisas. E muitas vezes, quando isso acontece com órgãos que já estão alvos do Ministério Público ou da polícia, todo mundo que participou vai cair junto. Esse é o grande problema disso. Porque se faz um questionamento ao Departamento de Compliance, o que nós diríamos? Não faça. Não faça. O parecer é para não fazer. De acordo com regulamentação X, Y e Z. Não faça. A possibilidade de você incorrer num crime, como disse o doutor Augusto, do artigo 337L, é gigante. Gigante. E a pena, 4 a 8 anos. É gigante, gente. Dá nem pra converter. Cara, assim, é algo inimaginável. Nós temos clientes, empresários, que têm possibilidade de prisão ou que ficaram presos. Pensem bem. Pais de família. Gente que foram presos junto com outros indivíduos que ali estão por outros crimes. Por exemplo, alguém preso ali por tráfico de drogas. O empresário, ele vai ficar preso com a turma que está presa por tráfico de drogas. E eu não estou aqui a julgar o tráfico em si. Eu estou aqui para dizer que, às vezes, aquele que está lá dentro, ele já tem até consciência do que é aquilo ali. Mas quando o empresário chega lá, ele fica horrorizado. Primeiro que ele volta careca. E isso destrói a vida do cara. Ele vê muita coisa ali dentro que quando ele volta, ele não quer nem ver TV mais. Porque ele fica acabado. Acabado. Nós tivemos casos de crime ambiental de 3 operações da polícia que deixou o cara preso uma vez em flagrante, nós soltamos. Outra vez na temporária, nós soltamos. Outra vez na preventiva, nós soltamos. Crime ambiental por guardar o produto que estava licitando em lugar errado. Só isso. Só isso. Um cara que nunca pisou no sistema penitenciário. Um cara que tem cabelos brancos. De certa forma, reputação sempre ilibada. Mas por uma ausência de delimitação de responsabilidade enquanto gestor, respondeu, vamos falar assim, uma empresa de médio grande porte, sei lá, de 5 vendedores, você está sujeito a responder pela responsabilidade penal daqueles 5 vendedores. E assim, algo que esses dias eu estava até orientando uma conhecida, né? Instagram a gente conhece todo mundo. Dei uma dica para ela, falei, olha, para você, licitante, uma dica muito importante, essa é de graça. A você que faz representação de licitação, primeira coisa, tenha um bom contrato com a empresa, delimitando o que você faz e o que você não faz. E enconchave com esse contrato uma procuração que delimita os seus poderes. Até onde você vai, até onde você não vai. Eu já vi representante de empresa aí pegando esses modelos de internet, modelo de contrato de internet, fala, cara, gasta um pouquinho, vá até um advogado, faça um bom contrato, te resguarda. Porque assim, eu já estive nessa prática de pregão presencial. Eu, antes de ser advogado, eu já fiz pregão presencial no interior do estado de Goiás, 200 km, 200 idas, 200 voltas, para ganhar R$100 mais a alimentação. E às vezes você não está ciente de todos os riscos. Perfeito. Entendeu? Compensa esses R$100 você depois. E detalhe, esses processos, normalmente eles demoram. Por quê? Porque concluiu a licitação. E nós sabemos como que são os órgãos públicos. Demanda é muito grande. Então, às vezes, aí o negócio vai para o Tribunal de Contas, aí depois volta. Então, assim, depois ali, 2, 3 anos, às vezes você nem trabalha com isso mais, às vezes a empresa nem existe mais. E vem. Por quê? Por uma falta de delimitação de responsabilidade. A falta de dizer, você faz isso. Meu amigo, a sua função é só buscar o edital com licitação.
A sua é só cotar. A sua é de avaliar os riscos do contrato. A sua é de avaliar o financeiro. Qualquer tratativa com um órgão público é sempre feita via ofício. Ponto. Importante isso, né? Porque o pessoal às Sim. vezes fala, mas eu combinei, De eu boca. falei de boca. Contrato verbal. E é importante salientar aqui que nós não estamos fazendo nenhum tipo de terrorismo e espetacularização destes crimes. Qualquer um que fizer uma simples pesquisa na internet e procurar por crimes de fraude à licitação no ano passado, no ano de 2022, vai ver que diversas empresas requereram suas baixas em função de terem sido investigadas. Essa empresa que eu estou dizendo para vocês do crime ambiental era uma empresa gigante de insumo agrícola. Fechou as portas. Baixou as portas. Era uma empresa que tinha faturamento de milhões e baixou as portas. Por quê? Perdeu os seus contratos. Foi sequer foi condenado? Não. Mas perdeu. Por quê? Porque a imprensa, quando ela te coloca lá na capa, meu amigo, Ela mata o seu CNPJ. já era. Quando ela te coloca na capa, quando ela chega lá. E quando nós chegamos lá a primeira vez, cheinho de câmera de TV. Cheinho. E a polícia fazendo uma operação que eu pensei, pronto, aqui dentro tá o Marcola. Pensamos que ia sair no Fantástico. É um show, né? Não, policial de balaclava lá dentro, com fuzil, dentro da loja, numa avenida gigante. E eu entrei, conversei com o delegado e falei para ele, qual é a necessidade disso aqui? O indivíduo está aqui, está sentado aqui sem algema, está sentado aqui aguardando todo o procedimento na loja. Qual é a necessidade? Colaborando com tudo. Você trazer, fechar a avenida com carro de polícia. Qual a necessidade? Não é para nossa segurança. Cara. Ele olhou para mim e falou, acabou a empresa. Acabou. Ele voltou, na terceira prisão, ele voltou e falou, ó, quero mais. Já vou chamar funcionário, já vou fazer comunicado, já vou baixar as portas. Não aguento mais isso aqui, não. Baixou as portas. Então, essa é uma necessidade. Essa é uma necessidade. O controle preventivo das empresas que licitam no sistema atual, ele é necessário, não só para prevenção, não só para controle e para gestão financeira. Não só para gestão financeira, como também para a reputação da sua empresa e do seu nome. Porque hoje o processo penal virou instrumento de acabar com reputação mesmo sem condenação. Infelizmente, depois de todos esses processos que nós acompanhamos na imprensa já há alguns anos, desde os anos 2000, quando a coisa vem acontecendo, para vocês terem ideia, o processo penal passou a ser algo que chama a atenção depois dessas grandes operações. Nos anos 90, nós não tínhamos essas grandes operações, todo esse cenário, todas essas coletivas de imprensa em função das prisões. Por quê? Porque no passado só se falava em direito tributário, empresarial, vamos falar de imposto, ninguém mais fala da reforma das cargas tributárias no país. Cadê a reforma da máquina administrativa? Cadê a reforma dessa carga tributária, desse complexo de tributo que nós temos? Ninguém mais fala. E o processo penal, então, passou a ser um instrumento relevante para esse cenário. Vejam bem, no ano de 2018, qual era o assunto em voga? O processo penal, segurança pública. A gente estava falando só disso. Só disso. No ano de 2022, na eleição, a gente falou de saúde, falou de emprego, esqueceu um pouco a segurança pública. Porque mudou a vertente. E por que mudou a vertente? Porque a imprensa mudou. A imprensa mudou a narrativa. Eles viram que a palavra corrupção chama atenção.
Porque causa uma Então, indignação coletiva. Sim, sim. Olha, e depois da pandemia, da fase mais extensa da pandemia, nós no escritório, nós tivemos assim um boom de constituintes que tiveram e foram alvos de operações relativas à fraude à licitação. Por quê? Porque na pandemia se dispensou muita licitação. Dispensa e inexigibilidade acontecia Arrodo. Acontecia demais. Vou dizer que, hipoteticamente, não que tenha presenciado essa situação, é uma situação hipotética. Estava lá eu e me chega um contrato de dispensa de licitação para avaliar. Assim que saiu a nova lei de... Agora, eu não lembro o fator temporal, mas teve aquela medida provisória que depois foi convertida em lei que aumentou valores para insumos relacionados à Covid, né? Me chega o contrato do material de construção civil, não vou dizer o quê, porque se caso puxar minha ficha vai saber que qualquer empresa, né? Enfim, com o dobro, já tinha colocado aquele valor da dispensa de licitação para a Covid. Quando eu vi aquele contrato, eu falei, gestor, isso aqui... E assim, detalhe, tava lá nesse contrato, antiga lei de licitações, nova lei de licitações e a lei que aumentou os valores da dispensa. Pessoal, primeiro, já está errado que não pode nem combinar as leis. Segundo, acho que isso era junho, a lei acabou de ser publicada, não tem regulamentação, não tem nada, não pode ser usada a nova lei ainda, ela vai demorar ainda para poder ser usada. E ela é expressa, não pode combinar as duas. Sim. E se você além disso, você ainda está usando essa lei que é para combate à Covid, para algo que não tem nada a ver com Covid. Aí qual foi a nossa função ali? Tá aqui todos os seus riscos. Esse. Não, mas eu quero, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso vender, tem que bater meta. Beleza. Tá ciente? Tá aqui o parecer. Nós do Compliance fizemos isso. E a partir de agora, você está ciente de todas as suas responsabilidades. Ainda não chegaram, mas eu creio que um dia vai chegar. Porque o dia que isso for no Tribunal de Contas, eu tenho certeza que vai direitinho para o Ministério Público. Então, depois da pandemia, e o Dr. Augusto foi muito feliz em lembrar dessa situação, houve um boom. E isso tem gerado um problema gigante. Por quê? O que quer o Ministério Público, o que quer a polícia? Fazer acordo para que o gestor devolva o dinheiro. Ou para que o dirigente empresarial devolva o dinheiro. Tudo está terminando em acordo. E, no fim das contas, a minha grande crítica em relação a isso é que há uma forçação de barra em relação ao acordo. Porque esse acordo que é feito é um acordo em que o dirigente ou o gestor ele precisa confessar o delito. Isso é um requisito do acordo. Então, ele escreve que ele, então, está reconhecendo o fato. E aí, há decisões já que, se ele descumpre o acordo, a confissão não pode valer. Mas como que eu vou aferir isso na cabeça do juiz? A confissão não vai servir de prova lá na frente se ele descumpriu o acordo. Ele confessou escrito aqui. Mas lá na frente não serve de prova. Tudo bem, mas detalhe, como que eu explico isso pro juiz? Não é só confessar, mas confessar circunstanciadamente. Ele tem que contar. Detalhadamente. Confessar tudo. Não é só simplesmente dizer eu confesso. E só para poder esclarecer, esse acordo é o acordo de não persecução penal. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, foi uma novidade do pacote anticrime, que é onde ali, antes sequer de haver um processo, você faz um acordo com o Ministério Público e o juiz simplesmente homologa. E vamos lá, vamos dar a César aqui o que é de César, porque o que a gente está falando é da pessoa física, do indivíduo. Quando você chega na ação de improbidade administrativa, a pessoa jurídica lá está sujeita a um acordo de leniência. E aí a pessoa jurídica também paga a conta. E a conta é pesada. Então, sobretudo, quem licita precisa se atentar à prevenção. E não são riscos do negócio. Não, é risco do negócio, eu não consegui vender. Eu vou botar aqui meu preço. Não, isso é risco do empreendimento, de qualquer empreendimento. Qualquer um tem seus riscos, por isso é um empreendimento. Mas riscos penais, eles podem ser mitigados.
Riscos civis também podem ser mitigados. A lei, salvo engano agora, o número dela é 12.846, que é a lei anticorrupção. Essa lei traz diversos benefícios para quem tem o programa de compliance implementado, diversos. E aqui, enfim, fazemos até, pensando nisso, né, falou, por que isso não vem na nova lei de licitações, né? A gente até estava pensando nisso lá no escritório. Porque, assim, se você traz isso na lei de licitações, mais um requisito, enfim, você vai prezar pelas boas contratações. Porque quem é do mercado de licitações sabe, o que mais tem é aventureiro. O cara nunca participou de uma licitação na vida, não sabe nem o que é ata de registro de preço. Que vende de agulha a foguete, né? Isso, Ele não tem vende. nada de estoque, não Você tem abre nada. lá o contrato social, só o objeto é 3 folhas. KNAI da empresa, quando você vai ver também 3 folhas. E assim, eu já vi de tudo. Um dia chegou um cara para mim, doutor, ganhei um contrato aqui, e eu acho que era um contrato de R$50 mil, e eu comprei todos os produtos, está aqui estocado os 50 mil, e até hoje não pediram nada. Oh, meu Deus. Aí a hora que eu... Mato. Não, a hora que eu vi, eu falei assim, meu amigo, não tem a palavra registro de preço, não tem a palavra... Não, eu já fui rezando por ele. A hora que eu peguei o contrato, registro de preço. Aí sentei com ele e falei assim, meu amigo, a administração pública, ela não é obrigada a pedir nem um produto desse contrato seu. Aí ele surtou. Aí, não, o que é isso, tal, quanto você cobra para fazer isso? Eu falei, não, beleza, dá pra gente fazer uma defesa. Mas, já te adianto, você vai levar esse prejuízo. Aí Caramba. é onde entra. Cadê a qualificação dessa galera? Tem muito coach de estação de internet aí que vende 5 milhões de contrato no ano. Beleza, pega as suas... Eu tenho 5 milhões de contrato por ano, até mais. Acho que na minha carreira toda eu já devo ter passado de 500 milhões. Agora vai ver o que foi executado, o que foi entregado. Detalhe, o que foi executado, o que foi entregado e o que foi pago. Foi pago, tem esse detalhe. O que foi pago. Então, assim, acho que não só compliance criminal, mas qualificação. Eu acho que eu sempre digo uma frase. Um cliente privado, ele não te quebra, mas uma licitação te quebra. Uma dispensa, ela te quebra. E aqui, pegando o gancho para mais um exemplo prático que nós vivemos, o cara participou lá do pregão presencial, preço muito ruim, aí ganhou nenhum item. Estava ruim demais o preço. Aí o que acontece? O cara criou ali uma certa intimidade com aquela prefeitura, a prefeitura precisando de mais dos insumos. Em vez de fazer uma nova licitação, fazer um novo pregão presencial, atualizar seus preços, fazer uma nova... Não. Aqueles produtos lá que fracassou, vou fazer dispensa com você. Aí, em vez de a gente fazer uma nova licitação, a gente faz 8 dispensas de licitação seguida, abaixo do valor, com a mesma empresa, daqueles produtos fracassados. O Ministério Público bateu lá. Meu coração. O Ministério Público bateu lá. É porque é muito claro, né, isso, né? É E assim, te digo que foi por pura... muito claro, cara. O que os caras têm na cabeça, Antônio? Cara, o coração até para. Não, e assim, quando veio a situação, né? Porque assim, nós somos criminalistas, mas nós também entendemos do processo licitatório, né? Quando a gente atua lá nesses processos criminais, eu consigo até visualizar a sessão, às vezes. Quando eu vi, eu falei, cara, se você tivesse me ligado, eu falava, pelo amor de Deus. Mas eu precisava vender, eu precisava bater minha meta. Eu falei, meu amigo, você vai bater sua meta no presídio agora. Porque... E de lá é difícil. De lá não tem como participar. Às vezes tem, né? O pessoal pode encontrar aí Mas eles fizeram 8 dispensas, é isso? Não, quantidade exata eu não lembro, mas eu lembro que fizeram um pregão presencial, fracassou alguns itens, e daqueles itens que fracassou, ele resolveu fazer várias dispensas para não exceder ali o teto da dispensa, fazendo dispensa. Aí quando o Ministério Público olhou aquela situação, falou, pô, deveria ter feito a licitação. Aí você fala, não, mas fez a licitação. Não, mas fracassou. Por que fracassou? Não, mas a empresa que está fazendo as dispensas assinou a ata da sessão. Assim, vamos ter
um olhar de polícia e Ministério Público. Vamos esquecer que nós somos empresa e É puxamos... batom na cueca, né? Isso. Isso aí. Como que faz? Explica. Quer ver como que você vai justificar isso? Perfeito. E não é puxando sardinha, mas a única pessoa que poderia ter evitado isso era o compliance. Sim, com certeza. Eu quero, porque tem um outro personagem que é bem bacana aí, que é o contador. Qual que é a responsabilidade penal desse contador? Eita. Essa já é uma discussão antiga quanto ao contador. Contador é aquele que tem acesso, né, a todo o balanço, né, a todo o fluxo de caixa, a todo o demonstrativo contábil. O contador, portanto, desse ponto de vista, ele tem acesso a tudo, né? O coração e o cérebro da empresa tá ali. O contador fez errado, o problema é que o dirigente vai cair com ele. Agora, e quando há a delegação do dirigente para que o contador faça a escrituração fiscal e faça a menor? Isso não é algo... Ô, Antônio, como que é o seu lema lá que você fala contador bom é aquele que... Eu não falo nada. esse Uma daqui- vez me falaram que o contador bom é aquele que faz bater o número que você quer, porque fazer bater os números ali é um matemático simples. Mas este contador, ele está sujeito aos problemas legais, não só na questão de compliance, como também sim. com a questão do fisco, entre outros. Eu já vi contadores aí fazendo, a gente foi organizar a documentação para a empresa, quando olhamos o balanço, falei, não, mas os índices aqui não estão acima de 1, né, que normalmente é o que os editais pedem. Não, peraí que eu vou ligar pro meu contador. Aí veio o novo balanço com os índices. Aí eu olhei e falei, olha, esse negócio aqui vai complicar. Não vai dar. Não, pode vai fazer. O contador fez, tá certo. Falei, beleza, agora vai para a responsabilidade penal disso. Cara, olha, suponha que então o dirigente requereu isso ao contador. Isso é trabalho do compliance. Porque aí o contador tem que fazer o quê? O contador necessariamente vai pedir a avaliação do compliance. E o contador, então, se exime da responsabilidade de falar para o patrão, ó, vou fazer não. Esse negócio está errado. Vou mandar lá para o compliance. E o que a gente já institui? Que toda decisão assim deve ser mandada para nós. E nós vamos avaliar. Ah, não, mas aqui eu preciso dar o meu jeito, senão eu não vou fechar o caixa. Eu preciso dar meu jeito, senão dessa vez minha despesa vai ficar maior que o meu faturamento, maior do que a minha receita. Então eu preciso desse jeito aqui. Eu preciso desse contrato, a gente sempre escuta isso. Então, e olha, tem acontecido demais, profissionais da contabilidade também inseridos no polo passivo disso, ou seja, alvos desse tipo de processo. Tem acontecido demais por conta dos balanços. Por quê? Aí o que acontece? Dirigente quer jogar para cima do contador e contador quer jogar para cima do dirigente. Ah, não, mas ele que me pediu. Ah, não converso com ele que faz lá e me manda. Todo mundo quer se eximir da responsabilidade depois. Depois é assim. Não, eu mandei, eu que fiz, eu que... O que interessa é, se o contador fez, é expertise dele. Ele sabia que estava fazendo errado. Ele é o técnico. Sim. E não se assustem agora com a expressão. Essa expressão é técnica. Mas quando entendida, ela fica simples. Existe, por parte de qualquer pessoa que é subordinada a alguém, uma exclusão da ilicitude. Existe uma justificante? Existe. Qual é ela? Ela se chama obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. O que quer dizer isso? O Antônio, meu superior, me dá uma ordem. E eu não entendo que essa ordem ela é clara ilegalmente. Não olho para a ordem e falo, ih, ele está pedindo tá errado para mim. Eu não olho e penso isso. Quer dizer, eu vou lá e faço. Neste caso, eu estou acobertado por uma justificativa. Quer dizer, não estava claro para mim que era errado. Eu não tinha condição de entender naquele momento que era errado.
Imagine o fato de uma enfermeira que recebe uma ordem de um médico para ministrar um medicamento que só o médico tem o conhecimento, não a enfermeira. A enfermeira ministra o medicamento, o paciente vem a óbito, a enfermeira não pode ser responsabilizada porque a ordem não era manifestamente ilegal para ela. Ponto. Agora imagine isso para o caso do contador. Se o dirigente diz, recolhe esse ICMS aqui menor, ou esse pagamento aí é para minha pessoa física, viu? Faz lá na física porque eu não quero recolher isso aí não, mas o contrato tá lá, tudo organizado. O contrato tá no nome da PJ, tá tudo certo. O que acontece? Quando há a operação, nós precisamos juntar os documentos. Pois bem, a gente precisa juntar aquele contrato. E cadê o recolhimento daquele valor em tributo? E aí o contador quer jogar para cima do dirigente, o dirigente quer jogar para cima do contador. E fica muito difícil fazer até a defesa. Porque um joga pro outro. São eles coautores do crime. Os Dirigente, dois vão responder. dirigente e contador por crime tributário, por fraude ao processo licitatório e pelo artigo 1º da 2.850, que é organização criminosa. Vão responder pelos três Quando entra crimes. lavagem de dinheiro, né, doutor Pedro? E tem isso, porque o compliance hoje está destinado a 3 questões específicas. 3 questões específicas. Uma no âmbito das licitações, outra no âmbito dos crimes contra a administração pública propriamente, por exemplo, corrupção, peculato, etc. E outra com relação à lavagem de dinheiro. Isso tudo feito de uma maneira organizada mundialmente por conferências. E eu estava dizendo a vocês no início que isso está vindo de cima para baixo. Né? Essa necessidade do compliance vem de cima para baixo. Hoje não existe nenhuma empresa que abre seu capital para a Bolsa de Valor se ela não tem programa de compliance. É obrigatório que ela tenha programa de compliance, senão a CVM não aprova. Ela não aprova a abertura de capital. Capital fechado, ainda que seja por sociedade por ações, tem que ter programa de compliance. Aí vem no âmbito da União. Agora já tem que ter programa de compliance de acordo com algumas espécies de empresa. Tem. Daqui a pouco, gente, isso é realidade para todo mundo. Então se programa, licitante. Começa a se programar. Começa a desenvolver isso dentro da sua empresa. Ah, mas é caro. Não é caro. Não é caro. Procure os profissionais corretos para fazer isso de acordo com a sua necessidade e com aquilo que você tem de demanda, e em cima dessa sua demanda haverá a proposta para que o compliance seja implementado na sua empresa. Ponto. Isso é extremamente importante. Qualquer um que olha para uma empresa e vê que tem um sistema de prevenção a ilícitos, sabe que a empresa já tem... Sério. Exatamente, uma reputação. E ainda eu trago, fazendo um exemplo com compliance, pregão eletrônico. Há alguns anos atrás, você escutava em toda a prefeitura que ia, não, o pregão presencial não vai acabar, não, isso não vai acabar. E agora? Compliance também. Tá vindo? E aí, você está preparado? Perfeito. Você está preparado? Você está não só preparado, mas os seus funcionários estão qualificados para isso? Sabem o que é um compliance? Da mesma forma que, nunca vi pregão eletrônico na vida. Várias vezes me ligavam. Nossa, como que dá lance nisso aqui? Antes desse modo aberto e fechado, né? Várias vezes. Randômico. O cara, a hora que chegava lá no Licitações, ou antigo Comprasnet, amarelinho lá, ele já dava um mínimo lance. Falei, não, moço, calma, você podia ter abaixado, tido uma lucratividade maior. Então, assim, o que causou esse prejuízo? Falta de qualificação, falta de preparação, falta de planejamento. E o mercado, ele requer isso, né? Cada vez mais as profissões, eu vejo principalmente com esses movimentos, que cada vez mais se exige com que você tenha capacitação e conhecimento, né? E quem terceiriza isso, a responsabilidade, né, desse conhecimento, acaba se dando com algumas questões que acaba tirando ele do mercado ou enfrentando um crime, enfim, enfrentando qualquer outra situação, e que isso acaba, aí depois acaba falando, mas esse mercado de licitação é só pra gente não sei o quê. Na época que eu entrei, Antônio, foi em 2015, né,
se ouvia muito, esse mercado ele é corrupto, ele é para Carta isso, ele é carta marcada. marcada. Aí você ia entender o porquê. A pessoa muitas vezes foi sem preparo, e aí ela teve uma frustração em cima daquilo. Por exemplo, mas, poxa, é muito difícil se cadastrar e tudo mais. E aí ela entrava no Comprasnet da época lá atrás, que era realmente muito improvável você conseguir um login sem, era bem difícil, né? Mas tinham outros portais na época, por exemplo, enfim. Mas ela se baseava uma experiência frustrada pela falta de preparo. Lógico, não estou aqui eximindo ninguém da sua responsabilidade, cada um com a sua, né? Mas dentro de todos os mercados, assim como qualquer outro, a licitação, quando tem o lado ruim, é uma minoria, né, que realmente ele pratica e que acaba saindo, né, que acaba tendo ênfase ali, né, e onde a sua maioria não. Então, você vê muita gente séria, muita gente comprometida, tanto é que o Com Licitação tem 20 mil clientes, né? São 80 mil usuários, então é uma empresa de 22 anos que atua com licitantes, né? O próprio Augusto já utiliza há bastante tempo, e existe pessoas muito sérias, mas o que tem de aventureiro, que achando que é como se fosse marketing digital, você entra, ganha lá, aí posta um videozinho Os lá falando, coaches olha, de licitação os que tem coaches, por aí. né, os Arrasta pra gurus, cima. arrasta pra cima, posta lá, ganhei 100 mil hoje, olha só, tô trabalhando de casa aqui da praia. E não é bem assim, gente. Então, assim, preparação, né, entenda, a gente tá falando de criminal compliance. É um assunto para quem de fato tá comprometido com o que tá fazendo, né? Perfeito. E não tá aqui, vamos ganhar milhões. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não, pelo amor de Deus. Então, em cima disso que a gente bate, não é porque quando a gente bate nesses temas, sanções, penalidades, tudo mais, o pessoal, eu fiquei desanimado para entrar nessa área, hein? Porque eu tava vendo lá no perfil, é muito mais legal, porque falam que é para ganhar milhões. Eu quero aquele perfil lá. Mas aqui é com responsabilidade. Você vai estar balizado para você seguir carreira e seguir uma carreira próspera, de sucesso e segura. Não, vai ganhar milhões hoje. Aí depois de Como que foram 3 esses anos, né? milhões? Você fala uma média aí, 3, 4 anos aí, bate lá uma cartinha, ou derruba o suporte, enfim. E aí você cai numa dessa aqui, aí você vai ter que acabar ligando aqui pro Pedro e pro Augusto, provavelmente. E assim, uma dica para você que quer entrar no mundo das licitações, primeiro, faça o seu cadastro no Com Licitação. Boa. Estude um mercado, que é assim que eu faço. Estude um mercado, conheça o mercado, saiba quem são os seus concorrentes, saiba qual que é o preço praticado no mercado. Você consegue visualizar isso lá com a ferramenta. Pega os editais, a agenda, tal dia teve tal licitação. Não participa dela, espera ela correr, finaliza. É tudo público, tá lá, você consegue consultar. Verifica os preços, quais são os concorrentes, como que são as especificações técnicas. Depois que você conhecer, meu amigo, aí você faz o cadastro no CICAF. Aí você está preparado para entrar. Acho que é assim que funciona e é assim que deve ser feito. Perfeito. Com certeza. E, enfim, eu fico triste com algumas questões como essa, porque o pessoal às vezes acaba entrando por pura... até Vai no mesmo... impulso, né? Ele acha que é igual vender para o mercado privado, a venda ali, você não tem uma responsabilidade. Ele vai receber com 30, 60, 90. Exatamente. Mas, enfim... Indo para as nossas questões aqui de licitação, quais são os crimes mais comuns na área de licitação? Doutor Augusto quer responder? Bom, fraude ao caráter competitivo e a fraude ao contrato. Esses são campeões. Porque vamos dar um exemplo parecido com o que o Dr. Pedro trouxe no início. O simples fato de terem uma pequena margem entre uma proposta comercial e outra, o Ministério Público entendeu isso como fraude ao caráter competitivo. Mas quem trabalha com licitação sabe que isso é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque o licitante quer ganhar com a margem. Aí tava lá o preço de referência X, aí já vinha ali as empresas tudo coladas. Próximo do preço de referência. Porque ele já sabe qual é o seu teto. Todo mundo que vai fazer um pregão presencial, digo todo mundo porque eu já participei de muitos e nunca vi alguém que não fizesse assim. Leva 3 propostas. Dependendo do tanto de concorrente que tem lá. Isso não é errado.
Isso é empresário ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro. Ninguém abre uma empresa para poder fazer doação. Com certeza. Leva 3 propostas. Eu mesmo já participei de pregão presencial, que cheguei lá era só eu. A pregoeira olhou, falou, qual proposta você vai entregar? Eu falei, qual que você acha? Uai, tô lá para ganhar dinheiro. Só que acontece, não só as empresas, mas até por parte do poder público, tem hora que eles não sabem muito bem o que é a licitação, eles não sabem o que é essa fraude, né? E o segundo crime campeão é a fraude ao contrato. E aqui cito o exemplo máximo é substituição de mercadoria, porque tá lá o inciso terceiro, 337L, inciso terceiro. Inciso segundo também diz sobre essa situação de entregar mercadoria danificada, por exemplo. Tá lá, isso é claro. Criança de 5 anos que lê o Código Penal, ele vai conseguir interpretar, vai saber. E assim, são muito comuns e não sempre não, eles sempre vêm acompanhados de outros crimes. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. Gente, estamos falando de crimes que, somados às penas, regime de prisão inicialmente fechado. Beleza, você pode até responder o processo em liberdade, mas numa eventual condenação você vai ser preso. Você está preparado para isso? Você está preparado para ter a Polícia Civil, Ministério Público, GAECO, quebrando a porta da sua empresa e entrando? Você saindo, sendo exposto no jornal? Temos clientes que tiveram só busca e apreensão. Não há sequer denúncia no processo, que é de fato onde inicia ali um processo. E você só se torna réu efetivamente com recebimento, que é uma denúncia que vem depois. Que é uma decisão que vem depois da denúncia. Nem há nem sequer denúncia. Só foram as medidas cautelares de busca e apreensão, prisões. A empresa da mulher já parou de funcionar. Por quê? Porque as próprias prefeituras ficaram sabendo da situação, não querem mais contratar, fala, pô, já olha com maus olhos. E agora? A pessoa tem 20 anos que está no mercado de licitação, vai fazer o quê? E tem mais, porque ao fazer errado, e não vamos falar aqui agora de prisão, vamos falar de algo que, quando duradouro, isso também é muito prejudicial. No caso que o doutor Augusto está falando, a licitação era de R$600 mil. Quando há busca e apreensão, em detrimento de suspeitas, há também um pedido de bloqueio e sequestro de bens. 800 mil da conta foi bloqueado. E os bens todos sequestrados. Então, coloca os bens todos com indisponibilidade. Leva os bens todos para o depósito. O que é bem? Imóvel ou móvel? Imóvel, não pode transferir, não pode vender. Móvel, leva tudo para o depósito. Carro, tudo para o depósito. Fica lá, deteriorando no pátio. Fica lá. E se você acha que é só fazer um pedido para restituir, não é. Porque o que o juiz vai dizer é o seguinte, preciso manter aqui para resguardar possível condenação futura, porque se for condenado, eu vou converter isso aqui em dinheiro em favor da União e vou vender no leilão e asta pública. Quando eles não adiantam esse leilão. Quando o juiz vê que vai deteriorar o bem, o que ele faz? Já vende, isso aconteceu num processo conosco, já vende logo o início do processo, pega o dinheiro e deposita em juízo. Se ele for inocentado ao final, devolve o dinheiro corrigido. Nós estamos recorrendo dessa decisão e por isso o bem ainda não foi vendido. Mas a Polícia Civil fez um pedido de uso de um carro de luxo e nós não concordamos. O juiz não atendeu a Polícia Civil, mas mandou vender o bem. Falou, vende o bem, coloca o dinheiro no depósito, quando ao final, se ele for absolvido, devolvemos o dinheiro. Só que esse que é o problema, o dinheiro cai no bolso do Estado. Como que você pega o dinheiro do bolso do Estado depois? Precatório. Esse é o problema, como que é devolvido? Não é um simples requerimento de devolução. É muito complicado fazer isso. E aí o cliente quer o dinheiro de volta. O carro custa R$600 mil. O cliente quer o carro, é evidente. Vai ser vendido. E ele até disse, às vezes é até melhor ser vendido que eu pego o dinheiro depois. Você vai pegar esse dinheiro daqui 15 anos.
Seus Não, filhos tem, talvez tem peguem. um detalhe também, vai ser vendido em leilão. O carro custa 600, vão vender por Vai 400, vender por 300, 400, isso, 200 isso, e depois vão sem te devolver dúvida. o valor que foi vendido no leilão. E se Sem- o bem valia mais do que isso, o problema é seu. Exatamente. E assim, detalhe, essas medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bem, elas são tão graves que aqui vou citar um exemplo também de caso prático. A polícia entrou na empresa e levou tudo, notebook, celular, tudo. Ou Tudo que seja, você fica sem trabalhar, você não tem mais ferramentas. A dona me ligou e falou assim, doutor, eu preciso emitir nota e eu não tenho acesso, porque era tudo no meu computador. E agora, Fê? E agora que você começa de novo? Nota 01. E meu celular, meu computador, eu preciso, Fê, pode ir lá comprar computador novo e começar do zero. Entrega. E às vezes a empresa não consegue começar do zero. E aí? Já foi. Sobre a nova lei de licitações. Isso que a gente está falando agora são casos práticos que vocês vivenciaram, mas só que a nova lei, ela provavelmente trouxe alguns critérios para você que vão ajudar o licitante, principalmente, a se proteger, o gestor público também. Os processos eletrônicos, talvez, é algo que possa ajudar, porque impossibilita você de fazer qualquer conluio, né? Pelo menos essa ideia. Então, o que a nova lei ela traz de benefício pro compliance, enfim, para tudo que a gente conversou hoje aqui? Olha, eu vou resumir, não resumir, mas dizer que é a palavra-chave de tudo, que é até princípio que está lá na nossa Constituição, no artigo 37. Transparência. Acho que a nova lei de licitações, ela juntou ali aqueles entendimentos do Tribunal de Contas em cima da antiga lei e normatizou coisas que o Tribunal de Contas já tinha entendido como boas práticas. E assim, Bruno, ainda vou fazer um comentário do outro lado. A antiga lei de licitações, no artigo 90, que falava sobre essa fraude ao caráter competitivo, por exemplo, era um crime de detenção. Se eu não me engano, a pena máxima era 4 anos, né, doutor? Uhum. Hoje, no artigo 337F, a pena mínima é 4 anos até 8. Se elevou, sem qualquer estudo criminal, sem qualquer embasamento científico, sem nenhum embasamento, se elevou a pena de um negócio de detenção para reclusão. Então, a nova lei de licitações, ela foi boa, em certo ponto, no direito administrativo, na minha visão. Mas no direito criminal, na parte penal, piorou e muito. Elevou-se a pena muito. Num patamar que, assim, se você pegar a fraude ao caráter competitivo e a organização criminosa, que normalmente sempre vem junto, porque não tem como você... Porque, assim, é um crime de concurso de pessoas necessárias, falando aqui no juridiquês. Não tem como você fraudar o caráter competitivo sem outra pessoa. Como você frauda? Então, ela sempre vai estar aliada a outro crime, que é esse de organização criminosa. E quando você vai colocar no papel o mínimo de dano disso, estamos falando aí de uma pena de regime semiaberto. Você está preparado para dormir no presídio? Isso é um problema grave, né? Nós já temos vivenciado isso, e é bom o que o Bruno acabou de trazer, e eu vou ajustar com o que o Antônio disse. O maior problema, para mim, hoje, da experiência que nós temos no escritório, o maior dos problemas com relação ao departamento de compliance é a cultura das empresas, a cultura de transparência, a cultura de sustentabilidade, a cultura de boas práticas de gestão, a cultura de boas práticas de critérios internacionais de contabilidade, que já tem sido requerido, dos ISOs da vida, né? E é muito necessário isso. Ler a normatização da ISO é muito importante, muito importante. E o pessoal não para ler isso, o pessoal não para se atentar a isso. Então, o licitante, a primeira coisa que ele tem que fazer é se atentar à cultura da prevenção. Tendo a cultura da prevenção, ele deságua isso em todos os seus funcionários, em toda a corporação, e aí sim a coisa começa a acontecer. Porque na maioria das vezes, o que nós vemos nas empresas?
o chefe pedindo aos subordinados que tomem atitudes de forma X, mas conduzindo de forma Y. Aí não dá. Aí não tem jeito. A primeira coisa que nós vamos pedir é que a diretoria tenha um procedimento diferente do que apresenta até aquele momento. Então vamos mudar. Né? Vamos transferir a cultura do compliance, a cultura de agir em conformidade para os nossos funcionários. Aí a coisa começa a se desenvolver. E assim, falando de cultura, só para pegar um gancho no que o Dr. Pedro falou, vamos para a realidade mais uma vez. Vamos lá para aquela prefeitura, lá do interior, que normalmente aquele supermercado é o que já faz fornecimento há 15 anos. Como que você vai explicar para esse empresário que ele não pode mais ter aquele contato, de certa forma, íntimo com aquele servidor público? Não, beleza, até fora da empresa ele pode sim, às vezes é interior, todo mundo tá junto, mas quando se trata de relação contratual, ter uma seriedade com a situação, isso é muito difícil. Muito difícil mesmo, mas não é impossível. Sim, sim. Eu quero aproveitar porque esse tema ele é bem interessante, enquanto nosso querido Silvio Santos, ele já serviu café hoje aqui, viu, Antônio? Ele serviu, eu vi. Eu achei, fiquei surpreso. Eu queria até perguntar para ele da onde ele tirou. Ele teve proatividade para isso, né? Qual que era o café especial lá? O Então, Jacu Coffee? Jacu Coffee. Aquele que o passarinho come. Tem todos esses negócios. Vindo do Silvio, se bem que esse Silvio é um Silvio pão duro. Então, pode entrar, Silvio, pode entrar. Fica à vontade aqui, enquanto o Silvio... E hoje ele passou no Jaça, né? Porque ele andou aparecendo aqui do... Ele tá bem cuidado. Silvio descabelado. Tá bem cuidado. Aqui... Pintou o cabelo, né? No Jaça. Agora ele passou no Jaça, tem brilho. Fez uma progressiva. Tem compliance. Sim. Ô, Antônio, sobre esse tema que é tão relevante, e eu queria, de fato, ali, dividir contigo. O quão benéfico você entende que são os pregões eletrônicos, né, no caso, o sistema eletrônico, seja a concorrência, independente da modalidade, mas para tudo isso que a gente já vivenciou de passado, né, nós tivemos Lava Jato, tivemos uma série de marcos aí que teve ao longo dos anos, né, e que levaram a esse caminho do eletrônico. Então, como que você enxerga isso no olhar do licitante, o licitante maduro, o licitante sério, né, que está ali estudando o mercado e já pratica isso, o quão benéfico é para ele esse mercado? Eu vejo na forma da transparência, né? Uma vez que todo o sistema, em tese, eu não tenho contato com meus concorrentes, em tese, eu não tenho contato direto com quem está conduzindo o certame, e mais, tudo fica registrado em time real. Então, veja, as chances de existir ali alguma combinação, algum conluio prévio, ele é mitigada extremamente. Então, eu vejo que os processos eletrônicos, eles trazem isso. Mesmo que as licitações presenciais não estão descartadas, ainda que a lei traz que deve ser gravado em áudio e vídeo, o que está sendo gravado em áudio e vídeo é a sessão pública, né? Igual a gente brinca, né? Que primeiro você tem a reunião na praça, de frente ao órgão público, depois a reunião na sessão pública. Então, essa reunião da praça, ela é totalmente, se não totalmente, é bem mitigado quando estamos falando de licitações eletrônicas. Mas ainda assim, eu vejo que isso é apenas uma ferramenta a mais na busca da transparência, que ainda assim há de se existir o compliance até para eu entender aonde é que eu estou. E uma frase até do livro da Arte da Guerra, que ele fala, né? Você tem que conhecer o território e os seus inimigos para saber o que te espera no campo de batalha antes de você entrar. Então, você tem que conhecer o que te espera antes de entrar nas licitações. Mas as licitações eletrônicas, elas mitigam bem
essa possibilidade. E às vezes é algo que ele faz até inconsciente, ele não sabe, ele simplesmente está ali, ou por algum motivo, todo mundo está ali, ele entrou em um grupo de WhatsApp ali antes da sessão pública, ele nem sabia, às vezes são fornecedores afins e ele acha que vai se beneficiar, não da licitação, mas se beneficiar do ponto de vista, vou conhecer outros fornecedores, podemos fazer parceria, vou saber da onde que ele consegue matéria-prima, o que ele consegue, esse expertise, e por algum motivo dentro daquele grupo tem empresas ou pessoas que participam de atos antidemocráticos, vai? E ele pode vir a ter problemas em relação a isso pelo simples fato de participar daquele grupo, ainda que naquele processo específico não tenha ocorrido nada. Então, eu vejo que as licitações eletrônicas, elas são benéficas nesse ponto. Fora outras coisas que a gente sempre fala, questão de custo, enfim. Muito bom. Eu quero... Oi, Silvio, tudo bem com você? Olá, Bruno. Ele tá gostando da parte das fotos. Eu vi que ele tá assim... Ele tá fazendo pose pra foto. Ele tá fazendo pose pra foto, arrumou o cabelo. Dessa vez eu vi um pouquinho mais arrumado. O Jassa deu um jeito. O Jassa deu um tapa aqui no meu cabelo. Boa. Entendi. Ô, Silvio, o que você preparou pra gente hoje? O show do Pregão, nosso querido show do Pregão. Hoje com o nosso querido Augusto e o Pedro. Tá certo? Tudo bem com vocês? Oi, Silvio, tudo bem? É caravana de onde? É dupla sertaneja. De Goiânia. Goiânia, que legal, olha só. Então vamos iniciar aqui o nosso quadro de humor. Tá tudo certo aí? Tudo beleza? Tudo bem, ótimo, estamos sim. prontos e preparados ali pro que vem por aí. O que você preparou? Maravilha. Eu preparei aqui 2 rodadas de perguntas do nosso show do Pregão. Vocês estão preparados? Preparadíssimo. Aí. Parado. Aí. Então vamos lá agora para a primeira rodada de perguntas. Olha só. A melhor penalidade a quem faz dispensa de licitação com os valores da nova lei usando o rito da antiga lei. Eita. Qual que é a melhor penalidade? Vamos lá. A. Assistir 300 horas de aula sobre dispensa de licitação em câmera lenta. B. Licitar mais de 100 itens no SRP em véspera de feriado. Eita. Que delícia, não? Alternativa C. Ser obrigado a fazer editais de licitação para compra de café pelo menor preço e só sair deste cargo quando conseguir comprar um café bem gostoso. Silvio. Ou a última alternativa D. Punição nenhuma, pois todo castigo é pouco para quem faz esse tipo de coisa. E aí, o que vocês acham? Tem a opção de todas, Silvio? Toda, tem aí, ó, todas anteriores. Eu vou nessa também, Silvio. Todas. Todas, Muito bem, certa resposta. Então vamos para a segunda rodada. Olha só. Coisas que um advogado especialista em licitação não deve fazer de jeito nenhum. Eita, vamos ver. Alternativa A. Nada, pois advogado nunca erra. Apenas falha em convencer os outros a respeito da melhor decisão. É porque às vezes é entendimento minoritário. É verdade. Tá. Entendi. Muito Ô, Silvio, bem. eu complemento. Às vezes, depende. Depende. Tem que ter sempre o depende. Alternativa B. Dar lance inexequível, brigar com o pregoeiro e ainda sair afirmando para todo mundo que licitação é carta marcada. Essa Essa é doída. essa é. Alternativa C. Especializar-se em direito ambiental e oferecer consultoria de licitação para empresas iniciantes. E agora a última alternativa. Alternativa D. Participar de licitação sem ser assinante do Conlicitacol. Eita. Como assim? Aí E aí, não, pessoal? né? E aí? O que vocês acham? Essa D eu acho que tá ok, né? Óbvio, né? Mas É verdade. vamos deixar pra eles escolherem entre a A e a C, pode ser? Pode ser. Pode E ser, aí? Silvio. Lê de novo a A e Vamos a lá. C, porque eu acho que eu não li bem a A, viu? Vamos Eu lá. não escutei bem a A. Vamos lá. Ó, vamos lá. Esses advogados. Vamos lá. Nada. Pois advogado nunca erra.
apenas falha em convencer os outros a respeito da melhor decisão. O problema da A é que ela termina no E, que ela continua lá no erra, né? É verdade. Nunca erra, eu já concordo. Eles são modestos. E a C é especializar-se em direito ambiental. E a B? A B, tem a B. Dar lance inexequível, brigar com o pregoeiro e ainda sair afirmando para todo mundo que licitação é carta marcada. Não, eu vou acrescentar mais uma. Diga. Ir no pregão presencial, esquecer a certidão e arrumar confusão com o procurador da prefeitura. Essa Olha eu já aí. vi. Poderia ter mais uma alternativa. Eita. Vamos fingir que essa é mais uma. Mas perceba a semelhança Sim. da que o Augusto trouxe e da que o Silvio trouxe. É verdade. Tem uma semelhança. Chama confusão. Advogado sempre tá nisso. Se tem confusão, o advogado tá lá. Acho que essa é a resposta correta, né? Tá certa? Acho que essa é... Certa resposta. Aê! Muito bem, Augusto e Pedro, dupla sertaneja de Goiânia. Muito obrigado por participar do nosso show do pregão. É isso aí, pessoal. Muito bom, Valeu, obrigado Silvio. pela Valeu, sua participação. Venha sempre com esse topete arrumado, o topete do Tiossi, né? Eu iria falar exatamente isso, que verdade. o Silvio, depois que viu o Tiossi, ele começou a querer imitar verdade. o Tiossi. Tá até de né? blazer, o Silvio Tá. tá de blazer. Eu tô uma mistura, meu cabelo tem uma mistura de Tiossi, topete do Tiossi com Ace Ventura. É verdade. Esse Tiossi. Esse Tiossi. É isso aí, pessoal. Obrigado, Silvio, pela sua Valeu. participação e até a próxima. Valeu. Ô, Antônio, então, um resumo do que a gente teve aqui hoje, uma conversa, né, sobre a parte do criminal compliance, sobre o licitante. Se você pudesse pincelar uma dica para o licitante, qual seria? Contrate. Contrate já. Especialistas em compliance, mas assim, veja, o principal, estude, entenda o que é que você está fazendo, porque às vezes é um ato que para você pode ser banal, pode ser simples, mas que pode ser caracterizado como uma fraude no processo, no caráter competitivo da licitação ou uma fraude na execução contratual. Então, veja, estude, implemente o compliance. Muitas vezes você olha o nome e você fala, nossa, que difícil, a gente já desmistificou isso. E em alguns casos você pode até estar já aplicando, ainda que empiricamente, o compliance dentro da sua empresa. Você apenas não sabe que tem esse nome. Então, o ideal é faça da forma correta, se você já está. E se você não está, comece a se atentar ao compliance e cuidado com as suas ações. E mais uma vez, sempre que fizer algo, comunique o órgão público, até porque ele vai te orientar, faça ou não faça, tá? Então, cuidado com isso. Um indicativo muito importante é você sempre estar em comunicação com o órgão público, que em alguns casos, em vários casos, aliás, ele pode ajudar a você evitar a ter problemas no futuro. Exemplo, quero trocar a marca. E o órgão público fala, não vai trocar a marca. E aí você fala, não, mas por que eu não vou trocar a marca? Você não me justificou. E aí você justifica o porquê que você vai trocar a marca, não existe mais, ok, essa daqui pode ser essa, não sei, essa é igual, é superior, como que é? E aí você justifica e pode evitar de um problema de você simplesmente tomar a decisão, fazer e no futuro colher os frutos amargos dessa decisão. E trocar a marca também no quesito da negociação em si, né? Também você não pode fazer isso. Não. Então, Isso não é só depois também, né? A proposta você tem que se manter tanto é para os pregoeiros de plantão que estão nos assistindo, para os fornecedores. Não tem que colocar marca fulano ou ciclano, ou similar, ou marca diversos. Não, você tem que definir, você tem que eleger uma marca no momento que você está cadastrando, ofertando a sua proposta. Não interessa qual é a marca. Você tem que eleger essa marca. E se a marca tem vários modelos, você tem que dizer qual é o modelo. E se os modelos têm várias versões, você tem que dizer qual é a versão para evitar ter problemas no futuro.
Exatamente, porque se for identificado no momento lá que o pregoeiro mandou mensagem, ó, eu quero entrar em negociação com você sobre esse preço, né? Isso a gente vem aprendendo também. É justamente o que? Então para eu chegar nesse preço, pregoeiro, eu vou ter que mudar a marca. Então, Não, então, de forma alguma. Essa não é De uma forma prática alguma. aceitável. Inclusive, isso pode ser utilizado como prova em futura acusação de atos ilícitos no processo licitatório. Então, a negociação sempre será do preço, do valor ali, do valor não, que valor e preço são coisas diferentes, do preço do produto ou serviço ofertado, tá? O produto ou o serviço, ele não é negociável, você tem que definir isso previamente antes de participar. Muito bom, Antônio, obrigado. E Nada. Augusto e Pedro, para a gente fazer uma síntese desse debate aqui que foi tão bacana, viu? Parabéns para vocês. E a gente quer, assim, para o licitante sair dessa, no caso desse podcast, depois, Will, vamos falar sobre o mapa mental para você lançar na tela também, para a gente poder conversar um pouquinho, mas como que a gente resumiria isso e principalmente uma dica para quem está nos acompanhando? Bom, vamos lá. Primeiro, o compliance não é um motivo para desistência. Pelo contrário, o compliance é um motivo para que você se programe para o que futuramente é inevitável, que é a implementação de programas de compliance no âmbito de toda e qualquer licitação. Esse é o primeiro ponto. Se você hoje pensa que não quer gastar com isso, porque não quer gastar com algo que ainda não é lei, no futuro a implementação vai ficar mais cara. E te digo por quê. Porque quando se trata de lei, obriga a todos. E quando obriga a todos, certamente Aumenta a demanda. A demanda cresce, não tenho dúvida disso. E os escritórios de advocacia começam a cobrar e a fazer propostas de honorário muito superiores. Hoje, os benefícios giram em torno da prevenção de riscos, da prevenção de ilícitos, da prevenção da sua empresa ou de você ter amanhã a sua conta da pessoa jurídica ou da sua conta da pessoa física bloqueada para algum tipo de investigação. E eu não estou falando só de ilícitos penais, eu estou falando também de ilícitos civis. Eu tenho alguns amigos no âmbito do poder público que sempre dizem, olha, é muito difícil os agentes políticos passarem ilesos de eventuais ações de improbidade administrativa. Porque na maioria das vezes o critério da imoralidade é muito subjetivo. E quando se trata de imoralidade no âmbito do poder público, a ação de improbidade administrativa é a que cabe. E é essa ação que pode bloquear os seus bens amanhã. Então, é necessário que você implemente a cultura da prevenção. Compliance nada mais é do que agir em conformidade com os regulamentos, nada mais é do que agir em conformidade com a legislação. O problema disso, licitante, é que você, de fato, para você, não há obrigação de saber o que é errado e o que não é. Mas há para você hoje a possibilidade de entender o que é errado e o que não é, porque amanhã você não conseguirá explicar isso para as autoridades estatais para dizer que você não sabia. Porque aí, para dizer que você não sabia, você vai ter que enfrentar um processo criminal ou um processo civil que demandará muito do seu tempo e do seu dinheiro. Então, tenha essa responsabilidade. Isso já é o futuro, isso já tem acontecido, isso é o futuro do Brasil, não só na esfera do público, mas também na esfera do privado. Tenha isso em mente, implemente a cultura, veja, tome propostas de honorários de bancas de escritório que fazem esse serviço. Que sejam certificadas. Que sejam certificados, principalmente isso, que tenham qualificação, porque não adianta você ir atrás de alguém que não tenha a qualificação necessária. Então, faça isso. Tenha a sua proposta de honorário e depois veja se é caro ou se não é caro. E veja,
o a quantidade de benefício que você terá em função disso. Então, esse é o meu recado para todas as empresas que procuram implementar o programa. O programa é necessário e o programa, de fato, atende aos interesses, não só da empresa, como de todos os terceiros interessados nos objetivos e nos fins empresariais. Muito bom. E você, Augusto? Bom, o meu recado para você, licitante, é que você tem que sair na frente. Pregão eletrônico era passado, hoje é realidade. LGPD era passado, hoje é realidade. Compliance, ele já nem é passado mais, ele já é realidade. Então, mesmo você, médio porte, microempresário, empresa de pequeno porte, enfim, faça como o Dr. Pedro disse, faça várias cotações, pelo menos pegue a proposta de honorários, saiba o que isso vai te custar, porque eu tenho certeza que isso pode te evitar uma dor de cabeça que pode custar a sua vida. E digo a sua vida porque eu tenho certeza que todo empresário, ele doa a sua vida para construir aquela empresa. Eu tenho certeza que se um dia você vê todo o seu sonho desmoronar por causa de uma medida cautelar, seja uma busca e apreensão ou uma ação penal, você vai lembrar de mim. Vai falar assim, aquele conselho foi um bom conselho. E para finalizar, eu te digo uma frase que já disse aqui hoje. 10 clientes privados não te quebram, mas uma dispensa, ela vai te quebrar, vai te levar à falência, se não te deixar preso. Muito bom. Will, sobe na tela o nosso mapa mental. Hoje o tema foi a necessidade de implantação do Criminal Compliance para licitantes. Will, hoje nós tratamos de diversos assuntos. Quais que você anotou aí para a gente subir no nosso mapa mental? Vamos recapitular então, Bruno. Iniciamos com o que é o compliance. Depois falamos sobre a importância prática do Criminal Compliance. Entendemos também como instituí-lo e quais benefícios da implementação do programa. Falamos sobre a responsabilidade penal sujeitas aos dirigentes empresariais quando da contratação pública. Foi dito também sobre a responsabilidade penal dos contadores da empresa. Falamos sobre os crimes mais comuns nas licitações públicas. E finalizamos ali com o que mudou com a nova lei de licitações. E se a pessoa tiver interesse em baixar o mapa mental, como que ela faz, Will? Seguinte, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo com todos os materiais para que vocês possam acessar aí na íntegra o material desse episódio. Maravilha, obrigado a todos, obrigado, viu, Pedro, obrigado, viu, Augusto, pela participação mais uma vez, Antônio, tamo junto. Estamos juntos sempre. Muito obrigado a todos e até a próxima, grande abraço. Até mais, tchau, tchau. Abraço, grande abraço. Abraço.